Olá, espectadoras e espectadores da Diário do Brasil TV Prevê. É com muita satisfação que a gente apresenta hoje, dentro do programa Viva o Voto, mais um episódio da série Prefeitas e Prefeitos, que tem por objetivo conversar com os líderes da administração municipal de Bauru e da grande região central de São Paulo, aonde nós estamos sediados, trocando ideias com os nossos jornalistas, o Amantini e o Fábio, com os prefeitos da nossa região, da nossa cidade, para rever nos últimos 3 anos aquilo que eles acham que foi importante, que foi possível realizar, avanços, coisas que ficaram ainda esperando uma solução, e principalmente porque nessa gestão, que já se completou 3 anos dela, nós tivemos pandemia e nós tivemos uma eleição bastante disputada, que radicalizou-se e que criou um novo cenário para o país, e agora esses prefeitos e essas prefeitas já estão a caminho ou do término do seu mandato com uma reeleição, ou do término do seu mandato com a possibilidade de fazer o sucessor. E diante disso, nada melhor do que um tempo de conversa antes do horário eleitoral, que começa no segundo semestre, para que a gente tenha uma avaliação, tenha uma noção, e eles mesmos, eu acho, fazendo uma conversa sobre suas gestões, vão se lembrar de fatos e de coisas e podem até trazer para a pauta assuntos que sejam de interesse da cidade onde estão atuando e de toda a região, porque a gente não acredita mais num desenvolvimento isolado. Há muito tempo nós pensamos no desenvolvimento regional, vocacionado, integrado, que dá identidade para cada um dos moradores das nossas cidades e pertencimento regional. Porque com esses arranjos produtivos, com essa somatória de identidades, que é o que a Diário do Brasil TV Prevê trabalha para ampliar cada vez mais, nós teremos com certeza uma aceleração de um desenvolvimento integrativo e inclusivo que melhora para todos, inclusive e especialmente para você. Obrigado, Renato. Então, você seja bem-vindo ao Viva o Voto, dando sequência à temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Fábio Toledo, estou acompanhado do jornalista José Eduardo Amantini, recebendo o prefeito do município de Duartina, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, o Juninho, do PP, ele que está em seu 3º mandato, sendo eleito pela primeira vez em 2008 pelo PP, posteriormente em 2016 pelo PPS, com uma reeleição em 2020, novamente pelo Partido Progressistas. E antes da gente começar a conversa, vamos conferir alguns detalhes sobre o município de Duartina. Fundada em 11 de dezembro de 1926, a cidade de Duartina está na região central do estado, a cerca de 360 quilômetros de São Paulo. As principais vias de acesso à cidade são as rodovias Lourenço-Lozano, com ligação à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e à Cabralha Paulista, e a rodovia Antônio João Garbulho, com destino a Lucianópolis. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade é de 12.328 duartinenses, um crescimento de pouco mais de 0,6% com relação ao censo anterior, de 2010. A estimativa atual é de 12.381 pessoas, distribuídas em uma área de 264.557 km², levando a uma densidade demográfica de 46,6 habitantes por quilômetro quadrado. Embora mais de 81% das pessoas sejam moradoras da zona urbana de Duartina. Ao todo, 51,2% da população é composta por mulheres e 48,8% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 40 e 59 anos, representando mais de 28% da população. O principal rio que banha o município é o Alambari, um dos afluentes do rio Turvo. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de Duartina em R$ 20.338, havendo como destaque o setor de comércio e serviços. Conferimos então as informações sobre Duartina. E agora sim, Juninho, obrigado pela presença nessa temporada do Vivo Voto com as prefeitas e os prefeitos da nossa região. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado em poder ser lembrado, apesar de ser prefeito de uma cidade muito pequena, mas ser lembrado por vocês é um motivo de muita alegria. Bom, começar, prefeito, como foi dito aí na abertura, você é prefeito pela 3ª vez, experiente já em gestão pública. Gostaria que você falasse para a gente, inicialmente, se foi a primeira vez lá, já há mais de 10 anos eleito prefeito, e agora foi eleito prefeito nessa década. Fala para a gente aí se, na sua avaliação, na sua opinião, teve ou tem muitas diferenças comparando a sua primeira gestão agora com a terceira, em relação
as mudanças de leis federais, estaduais, enfim, a mudança da gestão no dia a dia. Houve muitas mudanças, continua sendo um aprendizado para você. Que avaliação você faz aí dos seus 3 mandatos em relação ao trabalho de fiscalização dos órgãos, em relação às leis? Como é que você avalia entre a primeira e a sua terceira gestão? Mantini, você como ex-prefeito, sabe muito bem que isso mudou demais. A nossa realidade hoje é muito diferente. Hoje um prefeito, se não tiver um jurídico muito bom, aliás, e também os seus funcionários sendo todos os meses sendo trabalhado, fazendo curso, se adaptando à realidade do que é hoje a nossa legislação, o prefeito terá um grande problema no futuro. Então, a diferença no meu primeiro mandato, já para o meu segundo mandato, a diferença se tornou muito grande, porque a realidade é uma só, né, Mantini? Quando as pessoas vêm fiscalizar uma prefeitura, infelizmente, os olhos dessa pessoa que vem para fiscalizar essa prefeitura não são os olhos da realidade. Às vezes eles imaginam certas coisas que não existem ali, e às vezes colocam no papel e nos colocam em circunstâncias, nos colocam em situações, né, de forma delicada, e que nós temos que provar que não é nada daquilo do que ele está observando, do que ele está deduzindo que ele está observando. Então, hoje, na condição de político, é uma situação muito difícil, mas eu me sinto orgulhoso de ser político e sinto orgulho de estar como prefeito pela terceira vez da cidade de Duartina. Bom, e a gente está aí nesse terceiro mandato do senhor, qual o balanço, a sua avaliação que o senhor faz desses 3 anos da sua atual administração? Aí, lógico que já teve uma reeleição, mas nessa terceira vez que o senhor está como prefeito, como é que você avalia até agora nesse caminho? Olha, Fábio, quando a gente iniciou o nosso segundo mandato, nós iniciamos um processo de recomposição da nossa cidade, vamos dizer para você, de resgatar muitos valores da nossa cidade, que estavam a desejar. Na área da educação, a gente teve problema, no hospital, nós tivemos um problema muito sério. Então, nós tivemos que se consertar, no primeiro momento, se concentrar a esses dados, certo? Depois, quando a gente começa a acertar a casa, assim, vamos dizer do jeito mais simples, quando você começa a acertar a casa, aí você começa a colocar as suas ideias em prática. Então, eu posso dizer para você o seguinte, que foram momentos difíceis na prefeitura, foram momentos muito difíceis no começo, 2017 foram momentos difíceis no meu segundo mandato, mas a gente com 6 meses, com 8 meses, a gente já estava navegando em águas mansas, Então a gente já conseguiu visualizar o que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito, E aí nós passamos por uma reeleição. Fomos reeleitos certinho, com toda honestidade. Não fiquei satisfeito com o resultado das eleições, de hipótese alguma, por tudo aquilo que a gente fez no nosso primeiro mandato, lá de 2009 a 2012, no nosso segundo mandato, de 2017 a 2021. Não fiquei contente, falar a verdade, pelo resultado, mas a gente tem que entender o que aconteceu nesse resultado. Aconteceu nesse resultado que nós temos em pleno uma pandemia. E aquelas pessoas que votavam, que era o idoso, que assim, vamos dizer, que usufruía não, que ele tinha os benefícios que ele necessitava e continua tendo dentro da cidade de Duartina, na sua área da saúde, na sua área do transporte, eles não foram às urnas. Quem foi às urnas foram mais os jovens, tá certo? Então, aquelas pessoas que têm uma classe, que foram mais, a classe que eu digo, são os mais idosos, que são mais numerosos. Poucos acabaram indo. Então, por isso que eu digo que não fiquei satisfeito com o resultado. Mas tenho que agradecer, porque estamos no terceiro mandato. Então, a gente teve muita dificuldade também na pandemia, Então, foram momentos difíceis no terceiro mandato já. Mas a gente teve a felicidade de ter um bom relacionamento político, E a gente estar no lugar certo na hora certa. Quando o Rodrigo partiu para a campanha dele, ele conhecia todos os prefeitos por nome e nos conhecia pessoalmente, porque visitou o município de Duartina por diversas vezes, então sabia quem que era o prefeito Juninho, o que estava sendo feito lá e da forma que estavam sendo feitas as coisas lá. Então isso nos ajudou muito. Então eu digo para você o seguinte, eu avalio de uma forma muito grata essa forma do nosso terceiro mandato, que eu digo para você, a gente realizou muito. Desde 2000, quando a gente assumiu no segundo mandato, de 2017, a gente veio realizando muito, graças a Deus. Então, Duartina teve um passo, sim, muito grande em desenvolvimento em relação a tudo isso. Em relação à energia, à iluminação pública, em relação à limpeza pública, à escola, à própria área de saúde. Então, a gente tem dados muito bons e muito interessantes na nossa gestão.
Então a gente ficou muito feliz em poder levar isso para a população, poder reverter isso para a população e também mostrar o trabalho que é feito. Quando um trabalho é feito com seriedade, a gente fica muito feliz em poder mostrar. Agora, prefeito, estamos chegando aí no seu 4º e último ano, já reeleito. Obviamente, o senhor tem algumas prioridades ainda para implementar na cidade. É um ano atípico, um pouco mais curto, devido ao processo eleitoral do segundo semestre. Gostaria que o senhor falasse ainda quais são as prioridades desse último ano de mandato do senhor. Olha, Bandinho, a prioridade sempre nossa é a necessidade da população, né? Mas hoje nós temos ainda diversas obras para serem entregues na cidade de Duartina. Nós estamos construindo o 4º o PSF na cidade de Duartina, são a 4ª unidade que nós temos em Duartina, né? Nós temos ainda mais de 1,5 milhão para fazermos em abertura de rua e asfalto e recape asfáltico. Temos ainda para ser entregue para a população de Duartina no cemitério, onde a gente vai fazer os novos sanitários públicos, novos banheiros públicos, né? Temos na escola ainda Odete Ranzan, não, do Edete não, desculpa. Na escola João Solimeu, núcleo habitacional João Solimeu, perdão, onde a gente vai fazer a cozinha piloto, fazer a parte de lavanderia e ainda o estacionamento 45 graus. Então, nós temos ainda para entregar o campo de futebol com iluminação no núcleo habitacional Sebastião Pulpo. Nós temos ainda para entregar no hospital, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer, nós vamos jogar a antiga Casa das Irmãs para o chão e construir o centro de especialidades lá. Então, uma obra boa, uma obra grande, em torno de R$700 mil. E também fazer no próprio hospital toda a parte de estacionamento interno dele, onde que é hoje tudo terra, a gente vai asfaltar também. É uma obra em torno de R$400 mil. Então, nós temos muita coisa ainda para fazer. Ainda falando do hospital, nós temos para entregar agora a fisioterapia. Nós fizemos toda a construção da nova fisioterapia, jogamos tudo para o chão e estamos entregando a nova fisioterapia. Vamos entregar agora a questão de 40 dias a nova fisioterapia. Também dentro do próprio hospital, fizemos a lavanderia, que a gente necessitava devido a apelos da vigilância sanitária, solicitando que aquilo fosse adequado. E graças a Deus a gente se adequou aquilo lá muito bem também. Então a gente tem várias coisas para entregar ainda no município, graças a Deus, nesse último ano de mandato. E falar um pouco, né, da questão turística, né, de Duartina, né, que é uma referência com o Ecopark principalmente, né, que Duartina ele integra, né, o circuito turístico aí Caminhos do Centro Paulista, com essa vocação justamente para o turismo cultural, histórico e rural. Além do Ecopark, o que você considera assim como outros atrativos turísticos do município? Olha, nós temos uma fonte no centro da cidade do Nosso Jardim, que é de 1958. 14/6/1958, essa fonte. Ela hoje ainda funciona perfeitamente com 7 jogos de luz, perfeitamente. Então é uma coisa que a gente tem também como atração. A própria igreja de Santa Luzia também é uma atração. O coreto ao lado, que ainda é preservado também, é uma atração. Então a gente tem, além de se você dizer os locais para se comer, né, que tem vários pontos da cidade de Duartina, mas assim, em termos de atração, além do Ecopark, considero esses lugares os mais expressivos. E, claro, né, o Ecopark tem se tornado até referência, né, para a região. O Ecopark foi construído na administração, que eu era vice-prefeito e era diretor de obra, não foi construído na minha administração. Mas nós pudemos, para o Ecopark, melhorar em muito. Nós trouxemos para lá a segunda pista do país de aeromodelismo na cidade de Duartina. A primeira está no Rio Grande do Sul. Ali no Ecopark, nós também pudemos fazer toda a parte de asfalto em frente ao palco, onde era tudo terra, né? E também, no Ecopark hoje, nós colocamos hoje não, em toda a cidade de Duartina, né? Nós colocamos a luz LED. Também no Ecopark, também tudo é LED. Mudou muito em termos de iluminação pública, melhorou demais o local também. Também temos lá hoje que colocamos um chafariz com 22 jatos de água para que as crianças possam agora, no verão, já poder usufruir disso, se divertir com isso. Porque no lago é proibido que se pratique a natação. Sim. Por que é proibido? Porque nós já tivemos diversos problemas lá. Nós já tivemos 3 afogamentos lá. Mas, infelizmente, a população ainda prefere ver a placa lá, ignorar e fazer a coisa errada. Então a gente sempre pede, a gente sempre coloca os locais para que fiquem realmente identificados que ali é proibido, mas infelizmente a gente não consegue controlar a população, a verdade é essa. Mas hoje a gente fica muito feliz, a visitação no Ecopark é muito grande. Todo final de semana a gente tem pessoas de toda a nossa redondeza indo lá conhecer o Ecopark. É um lugar muito agradável, sim.
Prefeito, vamos falar um pouquinho ainda sobre o aspecto financeiro, orçamentário. 2023, a gente sabe que foi um ano de muita dificuldade para todos os municípios. O senhor, inclusive, se manifestou várias vezes na imprensa, participou de movimentos de movimentos municipalistas em Brasília, sempre dando a sua declaração, com quedas sucessivas do ICMS, que é o imposto estadual, também do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, lá de Brasília. A minha pergunta é, hoje, como é que está a Prefeitura de Duartina? Está equilibrado entre os repasses, as receitas e as despesas? Como é que o senhor está deixando, a casa está em ordem em relação ao aspecto orçamentário e financeiro? Olha, Mantini, se eu falar para você que está em ordem hoje, eu estou sendo desonesto para você. Hoje nós estamos trabalhando para deixar a casa em ordem. O impacto nosso em 2023 com as quedas de arrecadações foram muito grandes, foram para a gente, foi desastrosa. Desde quando eu assumi, como eu disse, em 2017, nós tivemos muita dificuldade no começo, nos primeiros 4 meses principalmente. Depois nós nunca deixamos de pagar mais o funcionalismo público fora do mês. Sempre pagamos dentro do próprio mês, nunca pagamos no 5º dia útil. E já no final desse nosso mandato, no final de 2023, nós já tivemos que fazer 2 pagamentos no 5º dia útil do mês. Então nós estamos reequilibrando ainda. Nós nunca nesse tempo todo, até antes de 2023, nós nunca deixamos de pagar os fornecedores corretamente dentro do próprio mês. Hoje nós já estamos pagando fornecedores, ainda que nós temos fornecedores em atraso, em quase 3 meses ainda. Então quer dizer, nós estamos tentando se recuperar, se adaptar a uma situação muito difícil com essa queda de arrecadação. Não vai ser fácil. Eu enxergo 2024, não enxergo ainda com bons olhos, estou sendo muito sincero. Eu vejo com muita prudência. Nós vamos ter que ter muita prudência, pensar muito bem o que será feito. Porque os sinais não são de melhoras em nada, infelizmente. A gente vê que os sinais são de dificuldades pela frente. Então, nós, cidades pequenas, principalmente, que dependemos do repasse do FPM e do ICM, para nós vai ficar muito difícil. Nós não temos grandes indústrias, nós não temos grandes arrecadações. Então, para a gente, vai ficar muito difícil. Mas eu, como sempre acreditei muito em Deus, eu tenho certeza que as coisas se abrirão, aparecerão uma luz no final do túnel, para que a gente possa realmente chegar e poder responder para você no final de 2024, ó Mantini, ficou tudo 100% na cidade de Duartina, e é isso que nós queremos fazer, deixar tudo 100% para o próximo prefeito que vier. E até, né, você falou dessa questão de não ter indústrias, né, em Duartina, né, a própria administração pública, né, da cidade, ela representa, segundo até dados do IBGE de 2021, representa 24%, né, do PIB de Duartina, né? Como é que você vê até mesmo a importância da prefeitura na geração de empregos, né, para a população, e também essa questão de promover mais, né, alguns atrativos, né, para atrair indústria, outras empresas, né, que queiram chegar na cidade? Exato. Olha, Fábio, para você ver bem, hoje Duartina, a prefeitura é a maior empresa que nós temos em Duartina. São 471 funcionários, tá certo? Então, se você multiplicar isso por 3, vamos fazer uma conta redonda, são 1.500 funcionários. São mais de 10% da população de Duartina, tá certo? Que nós temos que fazer o seu desembolso para todo mês, para que essas famílias não venham a ter dificuldades, tá certo? Então, para você ver, a responsabilidade que nós temos no mundo. Então, nós temos que ser muito prudentes nas coisas, e temos que ser muito realistas nas coisas. Veja bem, quando eu entrei, nós pegamos um ticket de R$120. Hoje, nosso ticket é de R$600. Eu já tinha programado para esse ano passar para R$800. Mas com as dificuldades, a gente vai te dar um passinho para trás e ver o que consegue fazer até o final de 2024. Então, você vê, hoje nós gerenciamos a maior empresa da cidade de Duartina. Sim. E como você disse, como que a gente consegue levar um empresário para a cidade de Duartina? Tá certo? Você tem que ter boas bases. Por exemplo, saneamento de Duartina hoje é 99,7%. Agora, o bairro Maranhão, onde nós levamos asfalto, que nunca existiu, levamos iluminação, que também é em LED, e vai ser ligada ao água e esgoto, o Duartina vai ficar com 100% de água e esgoto tratado. É Sabesp lá, prefeito? É Sabesp. Hoje, nós temos 100% de luz de LED na cidade de Duartina. Hoje, nossas escolas são referências. Nossas creches são referências. Como eu disse, nós pegamos o hospital com 4.200.000 de dívida, com 87 leitos. Nós pagamos, em outubro do ano passado, esses 4.200.000 de dívida, não devemos nada para ninguém. Fora os investimentos que a gente também fez no hospital.
que hoje, eu posso dizer para vocês, foi a troca das 87 camas que nós tínhamos no hospital de 30, 40 anos atrás. Trocamos tudo isso. Trocamos no hospital também as 36 janelas do hospital, onde que eram aquelas janelas infelizmente enferrujadas, colocamos tudo de blindex. Também colocamos o raio-x do hospital, que hoje é digital. Colocamos placas fotovoltaicas com mais de R$500 mil dentro do hospital para diminuir os custos do hospital, para gerar uma receita através da economia na própria conta de luz. Então, quer dizer, são tudo isso, por exemplo, um empresário chega na cidade de Duartina, hoje nós temos 179 ruas na cidade de Duartina. Hoje eu só tenho 5 ruas que não tem asfalto, que não tem infraestrutura. Com esse asfalto que nós vamos fazer agora, nós vamos ficar só com 3. Estou indo para Brasília, para uma reunião com o ministro Padilha, porque eu preciso de 2 milhões para fazer essas outras 6 quadras que faltam. Então nós vamos buscar essa benfeitoria também para a população de Duartina. Então, hoje, se o empresário chegar em Duartina, ele vai ter uma cidade muito bem estruturada. Agora, veja bem, o empresário vai para Duartina se a logística dele realmente funcionar para ele. Porque ele não vai para Duartina por ser bonzinho e para gerar emprego. Sim. Ele vai para gerar emprego, mas para que a empresa dele se mantenha, ele tem que ter um lucro. Então, a gente tem que achar esse ponto em comum. E como eu disse para vocês, como Duartina é uma cidade praticamente rural, uma cidade que vive da zona rural, que está muito diversificado hoje, né? Hoje nós temos a cana, hoje nós temos a laranja, ainda temos o gado, que também ainda é um peso forte lá, os móveis da cidade de Duartina, que ainda continua a tomar grande proporção também de móveis na cidade de Duartina, entendeu? Então, tudo isso, quando o empresário chega na cidade, o que ele vai ver? As benfeitorias que ele pode ter da cidade, a infraestrutura, hoje, graças a Deus, a gente está bem estruturado. Agora, precisamos achar esse empresário que queira ir para a cidade de Duartina e que o negócio dele ande no município pequeno, que tenha logística para ele também. Essa é a nossa dificuldade. Prefeito, antigamente Duartina era conhecida como a capital da seda, né? E até um pouquinho da gente começar aqui a conversa, e pelo que o senhor está dizendo agora, realmente está faltando encontrar uma nova vocação econômica que traga, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, que melhore a renda per capita das pessoas do Duartina. Falta aí, de repente, um estudo técnico, de repente capacitar melhor assim, a mão de obra da cidade e encontrar essa nova vocação de Duartina, prefeito? Olha, Mantinho, uma boa pergunta. Veja bem, essa mão de obra em Duartina hoje, por exemplo, vamos voltar para a minha geração. Todos nós estudamos e tivemos que sair de Duartina. Depois de muito tempo que eu voltei para Duartina. E tem os amigos da minha infância, praticamente, são, vamos dizer para você, 80% está fora da cidade de Duartina. Então, um grande momento de alegria da gente é no final do ano, quando a gente faz encontros que estão morando fora com os de dentro. Então, um grande momento de alegria para a gente. Então, veja bem, essa vocação que você está dizendo hoje, eu tive conversando com o senhor Martinelli. O senhor Martinelli é um produtor, é um empresário, dono de uma empresa em Duartina de móveis, certo? Ele me disse, se eu tiver 30 marceneiros hoje, eu contrato. E eu não tenho 30 marceneiros para que eu contrate. Então, a prefeitura já ofereceu diversos cursos para que a gente possa fazer, entendeu? Mas a gente não consegue que o jovem desperte para isso. É difícil, porque a pessoa mais idosa, ela já tem um certo tipo de dificuldade, né? Mas o jovem hoje, ele não se desperta mais para isso. Ele não quer para a indústria moveleira. Ele já quer sair para a tecnologia, entendeu? Então é difícil você conseguir isso aí. Veja bem, Duartina é uma cidade ainda abençoada. Por que eu digo para você? Porque Duartina teve a crise do café. Duartina era uma grande produtora de café. Se manteve em pé. Depois teve a crise da seda, que chegou a ter 4 tecelagens dentro de Duartina. Era a maior desempregadora. Duartina ainda se manteve em pé. Duartina ainda continuou sendo um grande centro. Porque todas as cidades pequenas acabam indo para Duartina. Então a gente acaba se tornando uma referência desse local. Então, para você ver, o comércio de Duartina é muito forte. Então, acabou segurando a cidade, porque o comércio de Duartina é muito forte, e as outras cidades ao redor vêm para a cidade de Duartina. Então, em busca do emprego, em busca do empresário, a gente está sempre. Mas é difícil você conseguir, vamos dizer assim, adequar uma coisa com a outra. A cidade de Duartina, ela é meio que uma referência na sua micro-região ali, né, com as outras cidades próximas, né? Nessa região de Bauru Marília, ali com Fernão, Cabralha, Exato. né?
E além disso também tem essa questão, né, de quem mora na cidade e vem para Bauru trabalhar justamente, né? Acho que são dois pontos, né, que acho que são contrastantes, né, dentro da cidade, que é um reflexo mesmo, né, até mesmo da localização dela, né? Exato. Nós temos hoje muitas pessoas que trabalham aqui em Bauru, muitas pessoas. O meu sobrinho mesmo trabalha aqui em Bauru. O meu irmão desloca de Duartina para trabalhar na cidade de Cabralha, que ele é funcionário do Banco do Brasil, né? Então, muita gente vem para cá. Nós se tornamos, vamos dizer assim, nós não se tornamos que nem Piratininga, uma cidade dormitório, que é muito próximo a Bauru, né? Nós já estamos um pouquinho mais distante, né? Mas nós temos muitos que vêm trabalhar na cidade de Bauru, já vêm para a referência maior. Outros vão para Marília, moram lá durante toda a semana, no final de semana vêm para Duartina. Então, nós temos realmente essa dificuldade. A Prefeitura de Duartina, prefeito, tem alguma parceria assim, efetiva com a ETEC de Cabralha, cursos profissionalizantes, classes descentralizadas, enfim? O senhor tem alguma parceria com a ETEC? Nós temos. Nós levamos os alunos de Duartina para a ETEC, né? Então, nós levamos gratuitamente os alunos para a ETEC. Por quê? Porque nós não temos esse tipo de curso dentro da cidade de Duartina. Então, o governo também já foi atrás para criar isso dentro de Duartina. Não é interessante para o governo criar dentro de Duartina se ele tem a 10 quilômetros de Duartina. É um custo muito grande, é professor, é estrutura, então não é interessante para o governo isso. Mas nós proporcionamos ao jovem de Duartina que vá para a ETEC, para a escola agrícola, ao nosso lado. Nós conversamos com alguns moradores de Duartina e duas demandas aí que a gente gostaria até que o senhor tivesse a oportunidade para dizer. Falaram da importância de ter novas moradias e também em relação à causa animal. Gostaria que o senhor falasse nessas duas prioridades aí que o povo acha que deve avançar um pouco lá em Duartina. Perfeito. Antônio, quanto a moradias, nós temos agora 120 casas para serem, 128 casas que já estão aprovadas, já tem um convênio assinado, tudo com o governo do estado. Já foram a semana passada em Duartina, fazendo inclusive a inspeção do solo para ver como que é, tá certo? Para que eles possam dar andamento a isso. Quer dizer, nós já estamos no aguardo, já faz quase 3 anos. Terreno o senhor tem? Então, já está tudo doado, já está tudo feito. Projeto na mão do CDHU, eles que estão desenvolvendo tudo. Então, quer dizer, a parte da Prefeitura de Duartina já está tudo legalizado. Nós só esperamos o start do governo do estado, falar, vai começar a obra, porque a licitação também é feita por ele, Mantini. Claro. Agora, a causa animal, Mantini, é uma coisa extremamente complicada. Por quê? Porque eles acham que a causa animal é a prefeitura que tem que tomar conta dos animais. Não, a prefeitura não tem que tomar conta dos animais, de forma nenhuma. As ONGs? As ONGs têm que tomar conta dos animais, certo? Agora, veja bem, não é por causa disso que a prefeitura vai deixar de dar auxílio, desde que a ONG esteja legalizada, esteja com CNPJ, esteja extremamente constituída. E na cidade de Duartina não se tem uma ONG constituída para que a prefeitura possa passar um projeto para que a Câmara aprove e que a gente possa fazer esse subsídio. Então, o grande problema de Duartina é o seguinte, as pessoas acham que a prefeitura pode fazer tudo, que a prefeitura não tem leis. A prefeitura tem leis para seguir. E sempre dissemos isso para as pessoas. Façam as coisas da forma correta, montem uma ONG, montem uma instituição que vocês quiserem, que tenha um CNPJ, que tenha um responsável, que tenha uma sede, que a gente consegue ajudar. Vamos tirar por Bauru aqui. Olha, Bauru acabou com a parte zoonose dela e está mandando para a Arca de Noé. Por quê? Porque não conseguia manter. Então você imagina, se uma cidade como Bauru, os recursos que tem em Bauru não consegue manter, você acha que uma cidade de Duartina com 12.328 habitantes vai conseguir manter? Não consegue, pode auxiliar, mas manter, a prefeitura ser responsável pela causa animal, isso é inconcebível, isso não tem cabimento. Outra questão, né, relacionada à Duartina é com relação ao Centro de Convivência do Idoso, né, que é um prédio que está parado desde 2019. Como é que anda, né? Ou existe a ideia de concluir, né, o local? Como é que está nesse momento? Não, Fábio, essa é uma situação que me deixa muito triste. Vou te explicar para você por quê. Quando você faz uma licitação numa prefeitura de Duartina, você faz tudo em cima de uma tabela determinada pelo governo. Tá certo? Então o cara que vem para construir na cidade de Duartina, ele sabe o que ele vai ter de lucro ou o que ele não vai ter numa obra daquela. Tá certo? Agora você me explica. Vamos dar um exemplo claro. Eu tenho R$1.000 para aquela construção. O cara me vem em Duartina, me dá 26,5% de desconto da obra. Para ganhar a licitação. Para ganhar a licitação. Hora que chegou isso em mim, lá embaixo, porque eu nunca
estou no meu 11º ano no 12º ano de governo, com os 3 mandatos. Eu nunca subi na licitação da minha cidade, porque lá é um antigo colégio, então a parte de cima fica a licitação. Eu nunca subi aquela escada para ir na licitação. Nunca. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que a gente é muito conhecida na região, jogou futebol na região, então a gente tem conhecimento com todos, com o construtor, com o cara que mexe com máquina. Então, veja bem, eu estou conversando na porta da prefeitura com um cara, com um construtor, e vai ter uma licitação. Esse cara vai me ganhar a licitação. Você imaginou que vai gerar isso para mim? Então, eu sempre fiz questão de nunca entrar numa prefeitura, nunca entrar numa licitação. Quando veio para mim o resultado, eu tinha certeza. Eu fui na licitação, chamei a licitação lá embaixo, falei, desce aqui. Isso aqui, o cara não vai concluir. Ele vai levantar as paredes e vai embora. O que aconteceu? Ele levantou as paredes e foi embora. Agora, veja bem, o dinheiro que eu tenho em caixa, eu não consigo terminar a obra. Tá certo? O que nós propusemos para o governo? Nós propusemos para o governo o seguinte, nós devolvemos o que nós temos em caixa, você parcela o que você gastou dentro de Duartina, tá certo? E a prefeitura, aos poucos, vai terminar aquele prédio. Tá? Mas nós já temos o acerto para esse prédio, nós já temos outro andamento para esse prédio. Se a gente conseguir fazer isso junto ao governo do estado, nós já temos uma empresa para colocar lá dentro e para que ela termine a obra e usufrua da obra. Porque com o dinheiro que nós temos em caixa, é impossível que a gente termine aquela obra. Então a gente não tem o acréscimo financeiro para terminar aquela obra. Então a gente prefere devolver o dinheiro para o estado, que tem no restante, parcelamos o que o estado nos deu, que a gente tem condição de bancar isso mês a mês, e a gente pegar esse prédio e colocar na mão de um terceiro para que acabe e desfrute do prédio. Mas isso realmente é uma coisa muito triste que aconteceu em Duartina. Bom, agora a gente vai dar uma pausa, já a gente volta com mais Vivo Voto, prefeitas e prefeitas da região, hoje com o Juninho Aderaldo de Duartina. Estamos de volta aqui com o Vivo Voto, edição de prefeitas e prefeitos da região, novamente com a presença do prefeito de Duartina, o Juninho Aderaldo, e o José Eduardo Mantini vai dar sequência aqui à nossa entrevista. Prefeito Juninho, a região inteira te conhece realmente como uma pessoa muito fiel a partido. Você pela 3ª vez é prefeito de Duartina e praticamente aí com uma breve passagem pelo PPS, hoje Cidadania, mas você realmente ficou muito caracterizado, todos os seus mandatos, seus contatos políticos ao PP. E gostaria de saber, primeiro, essa fidelidade partidária, se te ajudou bastante ao longo das suas gestões, né? Se te abriu espaço junto aos governos estadual e federal, enfim, da importância de fidelidade partidária, coisa que você até sabe que hoje a gente vive um momento totalmente diferente da política, onde muda governo, os prefeitos mudam praticamente juntos, né? Esquece de toda a história, de toda a tradição, de toda a coordenação regional que muitas vezes foi feito, de reestruturar os partidos. Enfim, como é que o senhor avalia a sua fidelidade ao PP e esse momento que a gente vem passando nos últimos anos aí, de um toma lá, de troca de partido, assim como se fosse trocar de roupa? Olha, Mantini, eu fiquei não, vou dizer por que estou falando fiquei. Eu estive dentro do PP por 38 anos na vida. Como aconteceu isso? Eu me filiei lá atrás, sempre fiquei com o PP, né? Mas você fez uma pergunta muito importante. Quem te ajudou em relação ao PP? Eu tive pouquíssima ajuda do PP, pouquíssimo. As pessoas que mais têm me ajudado no final meu de mandato, quando assumi no segundo mandato que eu fui atrás, foi o Fausto Pinato. Foi um cara que me abraçou e me ajudou bastante. Eu posso dizer para vocês, muita tranquilidade, eu tive a ajuda de muitos deputados, de vários outros partidos, tá certo? E você pode ver que eu sou um dos poucos prefeitos do estado de São Paulo. Se não me engano, nós somos, acho que, em 38 prefeitos do PP do estado de São Paulo, se não me engano. E eu acho que 38 não, perdão, acho que 35. Eu sou um desses 35. Eu estou no PV, como disse para vocês, há 38 anos, tá certo? É como você disse, eu, ultimamente, mudei de partido para o PSD, por quê? Porque eu enxergo melhores condições que eu possa conseguir nesses 2 anos, nesse último ano de mandato, para a cidade de Duartina, devido ao cenário político que está se traçando.
Mas o PP não. O PP, inclusive, vai ficar com uma conterrânea sua, que você conhece muito bem, que é uma das pessoas que nos ajudou a levantar o Hospital do Duartina, que é a Silene. Então a Silene vai ficar como presidente do PP. Mas isso tudo eu conversei com o deputado federal Fausto Pinato. Liguei para ele, expliquei a situação para ele, expliquei o xadrez político para ele na minha cidade, da futura eleição que nós vamos ter aí agora em outubro, e ele entendeu perfeitamente. Falou, não, Juninho, entendo perfeitamente, e me apoiou em todo esse processo. Então, eu digo para você, realmente, eu tive pouquíssima ajuda do PP. E graças a Deus, Amantino, por as pessoas nos conhecerem, a gente tem eu vou dizer para você assim, as pessoas não só nos conhecerem, as pessoas terem uma afinidade com a gente, os deputados passam a ter uma afinidade com a gente consegue trazer diversos recursos para a cidade de Duartina através de diversos deputados. E eu sempre faço, Amantino, sempre faço questão de agradecê-lo, independente do partido. Por exemplo, eu agradeço ao deputado do PT, Arlindo Chinari, que levou o dinheiro para Duartina, assim como agradeço ao Fausto Pinato, que levou o dinheiro para Duartina, assim como agradeço ao Dalben, que levou o dinheiro para Duartina. Então eu faço questão, assim como agradeço ao Camarinha. Então, na minha obrigação, como gestor público, na condição de prefeito hoje, é levar benefícios para o município e mostrar para o eleitor duartinense quem que levou aquele benefício para ele. Porque nós estamos tendo essa benfeitoria hoje é através daquele deputado. Então, é muito triste quando você vê na eleição, quando aconteceu na minha cidade de Duartina, quando você vê um cara ser mais votado deputado federal na cidade de Duartina e nunca levou um centavo para a cidade de Duartina. Então isso é muito triste. E você conscientizando o eleitor, levando de casa em casa o panfleto, olha, esses foram os deputados federais que nos ajudaram, esses foram os deputados estaduais que nos ajudaram. E quando você vê uma forma, infelizmente, o poder do dinheiro, você vê que tem numa eleição, a gente fica decepcionado. Porque as pessoas que realmente trouxe a luz para ele, trouxe o asfalto para ele, né? Você vê que é menos lembrado do que o cara que chega na hora e despeja um caminhão de dinheiro no município e acaba levando os votos. E atualmente, né, como está a sua relação política com o governo do estado e também com o governo federal? Olha, com o governo do estado, eu vou ser muito sincero para você, a gente tem um livre acesso hoje. Eu não me surpreendi, estou sendo muito sincero, todos vocês sabem aqui, que eu trabalhei para o Rodrigo. Certo? Eu tenho com o Rodrigo uma consideração, não, eu tenho uma dívida com o Rodrigo. Eu não gosto nem de falar, porque isso me traz uma emoção muito grande. Isso é relacionado ao meu filho. Eu tenho uma gratidão eterna para o Rodrigo. Então, vocês sabem que eu trabalhei para o Rodrigo, que eu levei mais de 40 prefeitos da minha cidade, uma reunião que nós fizemos lá, só de prefeitos, fora os ex-prefeitos, fora os deputados que estavam lá. Então, eu trabalhei, mas eu não me surpreendi com a capacidade de gestão do Tarcísio, não. Desde o primeiro dia. Na primeira reunião que eu tive com ele, ele sempre se mostrou um cara exatamente firme e conhecedor daquilo que ele está falando. E não é um cara que fala mesmo assim... sendo fora do estado, prefeito? Olha, mesmo sendo fora do estado. Nas reuniões que eu tive com ele, vamos supor, para tratar de infraestrutura, ele sempre se mostrou conhecedor daquilo. Quando ele me chamou para a reunião da Sabesp, porque eu sou uma das cidades que também a Sabesp será privatizada, né? Isso. Ele quis conversar conosco, primeiramente. Nós estávamos de 47 prefeitos. Ele mostrou conhecedor do que ele estava falando. E nos mostrou com dados aquilo que ele estava propondo e que aquilo queria propor para os deputados estaduais, para acontecer essa privatização. Então, hoje, eu vejo ele, assim, nas atuações dele, eu vejo, da primeira impressão que eu tive dele, não mudou. Eu acho ele uma pessoa muito firme, muito centrada e muito dedicada naquilo que ele vai fazer. Nós podemos tomar, por exemplo, o que aconteceu, né, Mantini? Na Baixada Santista. O cara levou o gabinete dele para a Baixada Santista, para socorrer todo mundo e despachava de lá. Então, você vê que realmente o cara está onde precisa, no momento que precisa. E eu acredito muito que ele fará belos 4 anos de governo dele, sim. Eu tenho certeza disso. Em relação ao governo federal? Em relação ao governo federal, hoje, o que eu vou te dizer do governo federal? Eu só posso te dizer do seguinte do governo federal. Com tristeza eu falo isso para você. Que os pequenos municípios foram os mais prejudicados. O que a mídia tenta divulgar não é a realidade dos nossos municípios. Não é. Infelizmente. Como disse para vocês aqui no começo da entrevista. O que caiu do FPM nosso foi um absurdo. Agora nós temos o pior. Nós temos 52% de corte na área da educação. Como que nós vamos levar o município na área da educação? Com 52% de corte.
Então nós estamos esperando, porque agora está tudo bem, né? Nós acabamos de sair do Natal, do Ano Novo, todo mundo festejando certinho, estamos entrando para o Carnaval, né? Já estamos pondo a fantasia para o Carnaval. Eu quero só esperar a hora que passar a quarta-feira de cinza e que nós entrarmos em março. Aí é que o povo e a população e o país vai colocar o pé no chão e vai ver que agora que ele vai ter que sambar, não no Carnaval, pelo que está se mostrando, pelo que está se desenhando. Então, é que eu disse para você, nós vamos ter que aguardar a março para que a gente veja como que vai ser esses 9 meses posteriores a março, contando março 10 meses. Né? Isso nós vamos ter que ver. Então, não dá para você falar hoje como vai ser. Estou sendo muito sincero para você. O que aparecer de bom do governo federal, você pode ter certeza. Se você me convidar aqui novamente para vir aqui, eu vou dizer para você, ó, isso do governo federal está funcionando, está sendo bom. Não tenho problema nenhum com o problema de partido. Eu tenho problema, sim, administrar a minha cidade e levar o melhor para a minha cidade. Agora, quando tiram da minha cidade, também tenho obrigação de falar. Porque a população que votou neles tem que saber. Olha, aconteceu isso. E você tem que ficar sabendo. Nós estamos sendo prejudicados e você faz parte desse bolo. Você faz parte dessa população. Então a gente tem que ser muito coerente nas coisas. Porque eu falo para você, você passa a ter confiança das pessoas, ou as pessoas passam a dar crédito a você, quando você analisa as coisas com frieza, mas, acima de tudo, sem ações partidárias. Onde você analisa pensando na população. Então sempre eu fiz isso. E sempre vou continuar fazendo. Se vier uma coisa de boa, você pode ter certeza que eu vou dizer, olha, isso foi bom, isso melhorou. Porque eu tenho que ser honesto. Não adianta, eu sou formador de opinião. Como que eu vou dizer, olha, isso está e não está acontecendo? Não, a gente tem que ser sensato nas coisas. Então, eu sou a favor, sim, na verdade e na política. Eu sou um cara que eu enxergo a política como uma coisa que nós temos que levar rigorosamente dentro da legalidade. E também as nossas atitudes ser dentro da legalidade. E principalmente aquilo que você falou, quanto à lealdade em relação ao partido que você está ou ao partido que você não está. Mas você tem que reconhecer no partido do seu adversário se realmente ele está fazendo uma coisa diferente, de boa, que o seu partido não fez. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo e ter condições de falar isso e assumir isso. Então foi por isso que eu disse para vocês, quando lá atrás, na campanha, que eu nunca fui correligionário do Bolsonaro, tá certo? Eu fui, na escolha, tive a opção só do Bolsonaro no final, tá certo? Mas eu posso dizer aqui para vocês, com toda a pandemia que nós tivemos, com toda a dificuldade que o governo federal teve, que o país passou, que foi uma novidade para o mundo, eu falo para vocês com tranquilidade. E se algum prefeito vier aqui e disser fora do que eu estou falando, ele não está sendo honesto no que ele está falando. Nós nunca fomos tão beneficiados como nos últimos 4 anos, com pandemia, com tudo. Quem soube administrar o dinheiro que veio para o município, ele fez a sua saúde andar, tá certo? E fez o seu município ter sustentação através do governo federal. Eu falo para vocês, eu tinha 17 veículos na área da saúde. Hoje eu tenho 39. Todas as minhas unidades de saúde estão reformadas. Todas as minhas unidades de saúde estão reformadas. Então, eu posso dizer para você e posso afirmar para você. Foram 4 anos que nós, prefeitos, através do governo federal, nós fazíamos projetos. Nosso projeto era avaliado. E você tinha o mérito para receber, você recebia. Não tinha conversa paralela com ninguém. Era direto documento na mão do Ministério. E o Ministério aprovava e o recurso vinha para o município. Então eu falo para você, com toda a dificuldade que nós tivemos nos últimos 4 anos, na época da pandemia, que nós pegamos toda a pandemia, nós nunca fomos tão beneficiados pelo governo federal quanto nós fomos nos 4 anos, dos últimos 4 anos do presidente da República. Agora, prefeito, o senhor tem uma liderança regional reconhecida aí, experiente em gestão. Não está faltando a nossa região central aqui ampliar a nossa representatividade política, seja em nível estadual e federal, inclusive para lutar, ajudar realmente, ser porta-voz da nossa região, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Esse voto distrital, como o senhor mesmo frisou, parece que está indo cada vez ficando mais distante de nós. Gostaria que o senhor desse essa opinião, o senhor é muito importante, porque, como o senhor falou mesmo, o senhor conseguiu
em vários momentos aí, reuni muitos colegas prefeitos em reuniões regionais. O que chega na hora do voto, a nossa população, nossos eleitores continuam votando o que a gente chama muitas vezes de paraquedistas. Olha, Batini, é uma coisa muito triste. Veja bem, nós do Hortinense dependemos de Bauru. Bauru é o centro do estado de São Paulo. Como, me explica, como que nós não temos um deputado estadual, um deputado federal na cidade de Bauru? Me explica. Hoje, quem nós podemos recorrer na região? Só o Camarinha, em Marília. Nós não temos mais ninguém. Então, é muito triste falar isso. O Pedro, que saiu, que eu gostaria de dizer aqui também, o Pedro foi o deputado estadual que mais ajudou o Duartino na sua história. Tem que ser falado isso. As pessoas têm que lembrar disso. Na minha cidade, principalmente. Tá? Independente de cor partidária. Tem que se lembrar disso. Tá? Veja bem, nós somos refém de quem hoje? Nós não temos ninguém que nos represente. É muito triste isso. E principalmente na cidade de Bauru. Bauru é referência nossa de toda a nossa região. É referência de Reginópolis, é referência de Avaí, é referência de Presidencial, é referência do Duartino, do Lucianópolis, de todos nós aqui. Então, quem que nos representa? Com quem que nós podemos sentar e falar assim, olha, você conhece o problema da minha cidade, você conhece o problema da minha região. Nós não temos, cara. Aí vem uma pessoa de fora, como eu disse para você aqui, e leva a maioria dos votos do que o cara que é da cidade, o cara que já foi deputado federal, o cara que já foi deputado estadual, e não é eleito. E nós, prefeitos, vamos correr quem? O que você está falando, eu cobrei exatamente hoje de manhã do Marcelo Pecchio. Eu falei para vocês que nós vamos ter uma reunião com o ministro do Padilha em Brasília quarta-feira, né, da semana que vem. Eu cobrei isso do Marcelo. Falei, Marcelo, espera um pouquinho, nós estamos em 47 municípios. Nós só vamos cobrar isso do Padilha, nós só vamos... E falei o resto. Espera um pouquinho. Nós temos 47 municípios nas nossas mãos. Eu sou responsável pelo meu, você é responsável pelo seu. Nós temos alguma representatividade. Como que nós vamos ficar quietinhos nas situações que nós estamos passando? Nós vamos se acovardar e ficar quieto? O senhor já participou de vários movimentos municipalistas aí, tendo até sendo presidente. Não está faltando a nossa região central aqui voltar a ter resgatar esses movimentos municipalistas, a união faz a força, os prefeitos conversarem mais sobre os problemas e as soluções regionais da nossa região? Eu não quero ser indelicado aqui, mas eu vou falar uma coisa para você. Se eu estivesse na condição, tá certo? Se eu estivesse na condição da Suelen, eu já tinha chamado todos os prefeitos da região. Nós dependemos da cidade da Suelen. Nós já tinha chamado todos. Vem cá, vamos sentar aqui. Liderar esse processo? Exatamente. Vem, Saca, vamos sentar aqui. Espera um pouquinho. Quando chegasse a conversar com o Tarcísio, falar, Tarcísio, aqui eu represento tantos mil habitantes. Eu represento Duartino, eu represento Lucianópolis, eu represento Avaí, eu represento Lupércio, eu represento Alvilândia, represento aqui Iacanga. Opa, eu represento tantos prefeitos aqui. Eu sou o porta-voz de tantos prefeitos. Nós queremos ter uma pauta com o senhor para a nossa região. Nós precisamos ter isso. Então, isso, eu estou dizendo, se eu estivesse na condição da Suelen, eu não sei o pensamento dela, eu não sei a forma dela agir, eu não sei o que ela pensa, tá certo? Eu estou dizendo, pela posição que ela ocupa e na condição que ela está de centro do estado de São Paulo. Bauru não pode perder para Marília, gente. Bauru, gente, vai ver o desenvolvimento de Marília. Bauru não pode perder para Marília. Independente de uma coisa da outra. Marília tem que crescer sim, que é bom para todo mundo. Mas Bauru também tem que crescer. Não é querer jogar o bairrismo de Marília. Não, eu estou dizendo o seguinte para você. Marília tem que crescer, mas Bauru tem que crescer também. Isso aqui não é dizer que Marília é pior que Bauru não tem que crescer. Não, mas Bauru tem que crescer junto. Bauru tem que arrumar uma forma de crescer junto. Mas para que nós precisamos disso? Nós precisamos de forças políticas que se unirem para buscar isso. Isso a gente não encontra. A gente só vê o seguinte, é mais fácil puxar para lá do que puxar para cá. E ninguém assume junto esse cabo de aço. Fala, vamos pegar no mesmo cabo de aço junto. Vamos trabalhar junto, vamos buscar recursos junto. Seria muito mais fácil para todos nós. Principalmente para nós pequenos, que somos cidade de 13 mil habitantes, que eu sou. Imagina do Humberto, que é de 2.800 habitantes. Imagina do outro, que é de 4 mil habitantes. Então nós teríamos força. Por quê? Porque, olha, nós representamos tantos mil habitantes. Nós precisamos sentar e conversar, precisamos achar uma forma da gente mudar essa forma da política que está sendo feita. Individualista, né? Individualista. Mesma coisa que eu falo para você, o pensamento do nosso eleitor tem que ser diferente. Veja bem, nós não temos, volto a dizer, nós não temos na nossa região
um deputado que nos represente. E para minha concepção, é inadmissível Bauru não ter um deputado estadual, não ter um deputado federal. Bauru é muito representativo no estado de São Paulo para não ter isso. As outras cidades outras têm. E nós não temos, nós estamos à mercê. Então isso é muito triste eu falar para você. Porque eu dependo de Bauru. Eu torço para que cada dia mais a Sueli vai bem, para que o mandato dela se transcorra normalmente, que ela consiga os êxitos na administração dela. Por quê? Porque eu venho junto. Eu venho buscar recurso aqui. Então eu não estou aqui para torcer contra a Sueli. Eu estou aqui para dizer o seguinte: Bauru, por favor, cresça, eu preciso crescer com você. É isso que eu preciso. Uma cidade de referência crescendo, as outras cidades próximas também acompanham, né? Todos nós ao redor, Fábio, todos nós ao redor, vamos junto. Fica bom para todo mundo. A gente está na reta final aqui na nossa entrevista. Ah, tá bom. Em breve, né, Juninho, vamos ter aí um período já pré-eleitoral. Gostaríamos de saber, né, do prefeito reeleito agora, né? Claro, não tem mais condição, né, de uma reeleição. Mas como é que estão as conversas aí partidárias de pré-candidatura para sua sucessão? Como é que tá? Olha, Fábio, nós temos que ser muito coerentes em tudo, tá certo? Veja bem, a minha condição na cidade do Hortinho, tá certo? Eu tenho ciência, né? Não só por eu sentir na rua, quando eu saio nas ruas, né? Porque eu estou direto do mercado, estou direto no açougue. Você sente a população da sua aprovação, tá certo? Mas isso você precisa colocar em papel, em pesquisa. Veja bem, às vezes eu quero que o Amantini seja o meu candidato, mas quem está melhor na pesquisa é o Fábio. Então nós temos que sentar na mesma mesa. Volto ao ponto lá atrás que eu disse. Política é parar de vaidade. Nós temos que entender o seguinte: olha, quem tem as melhores condições de ser eleito é o Fábio. Vamos sentar na mesa todo mundo junto? O grupo é nosso? O que vocês enxergam disso? Está mostrando aqui. O que vocês todos querem fazer? Vocês todos querem ir com o Fábio? Vamos com o Fábio. Mas não adianta eu só gostar do Amantini. Eu posso gostar mais do Amantini. Mas é favorável para o Amantini ser eleito na cidade de Hortina? Então, a gente tem que ser bem coeso nas coisas e fazer as coisas com o pé no chão. Inclusive, para ver como que o mundo é pequeno. Hoje, ainda antes de vir para cá, eu estava tendo exatamente essa conversa com 5 pessoas que fizeram parte da minha campanha. Foi exatamente isso que eu coloquei para eles. Falei, eu não decido nada sozinho. Nós somos um grupo, nós vamos sentar esse grupo, vamos levar na mesa, é isso aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar essa atitude. Então, até para que a gente indique a pessoa que vai concorrer à eleição de Duartina, nós temos que ser responsáveis. Até isso. Porque, veja bem, eu quero que a pessoa que venha me substituir faça muito mais pela minha cidade. Por quê? Porque eu sou morador dela. Eu continuo vivendo lá. Os meus filhos estão lá, minha família está lá. Então eu quero que ele seja muito melhor. Se a gente conseguir alguma coisa, eu quero que ele consiga muito mais. Então, eu não tenho essa vaidade. Eu tenho a vaidade, sim, de ser um bom prestador de serviço público à população. Isso eu exijo de mim todos os dias. Todos os dias que eu olho no espelho, eu falo, você precisa dar mais, você precisa dar mais, você precisa trabalhar mais. Então, eu dou o máximo que eu puder de mim. Então, digo para você, a gente tem que ter essa consciência, tem que sentar junto na mesma mesa e fazer o que a gente tem que fazer. Bom, a gente está na reta final, Juninho. Agradecer a você, então, pelo tempo dedicado aí à nossa entrevista e, quem sabe, né, mais para frente a gente conversa novamente. Olha, Fábio, e você, Amantini, muito obrigado pelo convite a todos. Né? Renato Zaida, que eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento também, um cara que eu tenho uma consideração muito grande pelo Renato Zaida. Né? Eu vejo ele, eu chamo ele de major. Né? É o nosso major. Então, o meu agradecimento fica aqui. Agradeço a vocês também. Muito obrigado pelo convite. Só queria finalizar, dar uma humanizada final. Como é que foi a sensação de ser pai depois dos 60 anos? Difícil responder, Amantini. É difícil responder porque meu primeiro filho já veio pronto, mas é meu filho, está no meu nome, é o Gustavo. E depois veio o Teodoro. Você vai ver como que a vida é. Minha esposa apresentou todos os nomes para mim.
E eu não escolhi, nenhuma achava aquilo. Um dia ela chegou para mim e falou assim para mim, Teodoro. Eu falei, é esse o nome. Só depois eu fui entender o que significava Teodoro. Teodoro é um presente de Deus, a tradução do nome do meu filho. E você sabe por que o presente de Deus, que foi que eu escolhi esse nome? Porque o meu filho veio ao mundo com 6 meses precisando fazer uma cirurgia do coração. Ali eu entendi o porquê que eu escolhi Teodoro. Então, é uma sensação muito boa, cara. É uma sensação maravilhosa. É uma sensação que você vê que você não é nada nessa vida, que você só constrói as coisas junto, em qualquer sentido da sua vida. Você não é nada se você não tiver pessoas boas ao seu lado, pessoas que possam trazer coisas boas para você e para os outros. Então, para mim, foi uma sensação maravilhosa. Como eu disse, o meu primeiro filho já veio pronto, mas é meu, está no meu nome. Maravilhoso, um moleque maravilhoso, Gustavo. Aí veio o Teodoro. E o Teodoro veio para fazer a casa tremer. E graças a Deus está sendo gratificante. É um menino que não tem aonde que não vai, que as pessoas não gostam, que as pessoas não querem pegar. E ele se vai com todo mundo, ele se dá com todo mundo, sabe? Então foi realmente um presente de Deus. Então foi uma sensação muito grande e sou muito grato à Mônica, né? Por ter dado esse privilégio para mim. Aí, esse é o prefeito de Duartina, Juninho Aderaldo, que falou, terminando o nosso programa aqui, agradecer o Fábio também, de forma muito emocionante, e para vocês terem noção que por trás de um gestor público também há um ser humano com virtudes, com falhas, mas acima de tudo, um ser humano que aos 62 anos ficou pai novamente e passando emoção para Bauru e para a região. Agradecemos então ao prefeito Juninho, a Mantini e a você também por ter acompanhado, né, o nosso Vivo Voto, prefeitas e prefeitos da região com o prefeito de Duartina. A gente volta, né, na próxima edição com mais um prefeito aqui na Diário do Brasil TV Prevê.